Bom dia, crianças! Depois de uma semana da atividade diferenciada e mais o feriado de segunda e ontem, hoje iniciamos a semana já na quarta-feira com a aula de Geografia. Hoje estamos na aula 22 de Geografia e vamos reforçar um pouco mais sobre os meios de transportes. Então aqui a professora abriu no computador a plataforma para vocês acompanharem. Então tem uma frase motivacional: não coloque limite em seus sonhos, coloque fé. Então se você acredita, você vai conseguir, tá bom? Então não, eu não consigo por causa que eu não tenho condições. Não, coloque fé. Se você é cristão, pense, Deus vai me ajudar e eu vou conseguir fazer tudo o que eu quero na minha vida, tá bom? O que você tiver fé, você vai conseguir. Sempre fé em primeiro lugar, tá bom? Então, vamos conhecer um pouco mais sobre os meios de transportes. Leia os textos informativos com a ajuda de um adulto. Aquele que já está lendo bem, pode ler bem. Aquele que não consegue, pede para um adulto ajudar, tá bom? Diferentes meios de transporte. Os meios de transporte são utilizados para o deslocamento de produtos para os mais diversos locais, dentro do município, entre os municípios, estados e países. Além disso, eles são fundamentais para as pessoas irem de um local para o outro, ou seja, de casa para a escola, para o trabalho, para o mercado e assim por diante. Há diferentes tipos de meios de transportes. Alguns cruzam os céus, outros navegam pelo mar ou pelos rios, e há os que circulam por terra, em ruas ou avenidas, em estradas ou sobre trilhos. Assim, os meios de transportes podem ser aéreos, aquáticos, que seja marítimos ou fluviais, ou seja, mar ou rio, e terrestres, ferroviários e rodoviários. Ferroviários é o trem, é a ferrovia. Rodoviária é a rodovia, as ruas, estradas. O transporte aéreo. Os veículos de transporte aéreos mais utilizados são os helicópteros e os aviões. É claro que tem, né, os foguetes, aviões mais rápidos, aqueles de guerra, tudo, mas os mais utilizados para meio de transporte são os helicópteros e os aviões. As vantagens desse tipo de transporte é percorrer longas distâncias em pouco tempo. No Brasil, os aviões transportam muitas pessoas e produtos, mas essa opção não está disponível para todos. E em muitos municípios não é aeroportos e o custo de passagens ainda é alto. Então, ou seja, que na nossa cidade aqui não tem aeroporto para aviões de grande porte. Tem um aeroporto, mas é para aviões comerciais, que eles dizem assim, que vai poucas pessoas, não sei, 4, 5 pessoas, a prof não tem como dizer certinho, mas aeroporto assim para você poder viajar com a tua família em Rio Negrinho não tem. O mais próximo daqui é Joinville ou Curitiba. Então, e também o custo é bem alto. Então, por isso que não é acessível a todos. Transporte aquático. Comparando com os outros, o transporte aquático tem custo baixo. Apesar disso, considerado a grande quantidade de rios e o extenso litoral do país, ainda é um meio de transporte pouco usado entre os municípios brasileiros. Ou seja, porque os nossos rios aqui da região não são rios assim que dá para passar um barco grande, um navio. Eles têm muitas pedras, então não é um rio navegável. Tem que ser aqueles rios bem grandes, assim, que dá certo para navegar ou no mar. E como nós não moramos no litoral, então para nós aqui não é um transporte tão utilizado. Para nós, aqui na nossa cidade, nós temos o transporte ferroviário, ou seja, a linha do trem passa aqui na nossa cidade. Tem cidades que não tem, na nossa cidade tem. Então, atualmente, os trens ainda são pouco usados no Brasil. No entanto, eles ainda cortam os trechos do país com cargas importantes e transportam muitos passageiros entre bairros e grandes cidades. Aqui em Rio Negrinho, o transporte de pessoas é mais para lazer, né? O pessoal viaja assim só para passear, não assim que eu preciso ir para Mafra, vou pegar um trem, não tem. É mais para passeio. O transporte rodoviário. O transporte rodoviário abrange todos os veículos que deslocam em ruas, estradas ou rodovias. Por causa do uso de veículos que consomem muito combustíveis e requerem constante manutenção, esse tipo de transporte não é o mais econômico. Apesar disso, ele é o mais utilizado no Brasil. Ou seja, é o carro, o caminhão, o ônibus, a van. Para ser eficiente, o transporte rodoviário necessita de ruas e estradas em boas condições de uso, pavimentadas, sem buracos, com boa sinalização e acostamento no caso da rodovia. Porém, não é essa a realidade em grande parte das vias brasileiras. Então, na nossa cidade,
O transporte mais utilizado é o rodoviário. Então, observe a imagem, que nós temos um automóvel, um carro. Que tipo de transporte essa imagem representa? Assinale abaixo. Ou seja, vocês que estão fazendo a plataforma, vocês vão vir na opção responder e vão só escrever para a professora lá, coloca assim, número 1 e a resposta, número 2 e a resposta, só escreve do lado. Então, número 1 aqui, ó, temos o automóvel. O que ele é? Ele é aéreo, o automóvel voa, é aquático, ou seja, anda na água, ou é terrestre? Número 2, o avião transporta pessoas e cargas. Ele é um transporte, o avião, ele é aéreo, aquático ou terrestre. E o barco, número 3, ele é um meio de transporte barato, mas pouco usado. O barco, ele é aquático, terrestre ou aéreo. Então, só escreve lá o número da pergunta e a resposta. Número 4, pesquise quais desses meios de transporte não existiriam sem a invenção de Santos Dumont. Então, Santos Dumont foi quem inventou o avião. Então, qual deles aqui não existiria se o Santos Dumont não inventasse? Não tivesse feito essa invenção? Será que seria o carro, o barco, a bicicleta ou o avião? Número 5. Leia atentamente as informações e responda somente o número referente à frase verdadeira na opção responder da plataforma. Então, aqui, ó, você vai colocar o número 5 e só colocar o número 1. Não precisa escrever a frase toda. Se você quiser, pode escrever. Então, aqui, ó. Qual é a frase verdadeira? 1. Transporte é que usamos para brincar. 2. Transporte é que usamos para guardar coisas. Ou 3. Transporte é que usamos para nos deslocar de um lugar para o outro para levar mercadorias, tá bom? Então, respondo ali na opção responder. Quem for respondendo, a professora já vai corrigindo e mandando a nota, tá bom? Beijos e até amanhã. Tchau, tchau.